Marcos não esperava ver aquele homem outra vez, mas quando o viu aproximar-se no convés do iate, sentiu o coração acelerar como se tivesse sido apanhado em flagrante. Há anos que Marcos sonhava com o mar. Desde criança ficava colado à televisão a ver documentários sobre o fundo oceânico, imaginando-se a nadar entre cardumes e corais. Mas a vida adulta, trabalho, família, responsabilidades, foi adiando o sonho. Aos 41 anos, casado e pai de 2 filhos adolescentes, nunca tinha viajado sozinho. Até que a esposa, Teresa, teve de ir a uma conferência e, para surpresa dele, sugeriu: "Por que não aproveitas para fazer aquele mergulho de que falas desde sempre?" A ideia parecia estranha, mas a insistência dela e a oportunidade rara convenceram-no. Marcos planeou tudo ao pormenor: voo, hotel com vista para o mar em Albufeira, curso rápido de mergulho e equipamento reservado. Não queria deixar nada ao acaso. O controle era a sua forma de acalmar a ansiedade. Na primeira noite, saiu para jantar num restaurante recomendado pelo hotel. Enquanto apreciava o peixe grelhado, reparou num homem a algumas mesas de distância. Ele olhava de vez em quando, com um sorriso tranquilo. Marcos não estava habituado a esse tipo de atenção masculina. Havia algo no modo como ele se movia, falando com os empregados, que transmitia segurança e naturalidade. Marcos tentou concentrar-se no jantar, mas a presença dele ficou na sua mente. Ao sair, quase sem pensar, acenou. O homem retribuiu com o mesmo sorriso. No dia seguinte, o grande momento chegou. O mar estava calmo, o céu limpo. Ao subir para o iate da empresa de mergulho, Marcos esperava conhecer o instrutor, mas não estava preparado para a surpresa. O capitão apresentou: "Este é o Tomás, o teu instrutor de mergulho." Marcos ficou imóvel por um segundo. Era o homem do restaurante. Tomás aproximou-se com um aperto de mão firme e um olhar que parecia reconhecer o momento. "Prazer, Marcos. Vamos fazer com que este seja um dia inesquecível." Durante a explicação, Tomás colocava-lhe a mão no ombro para corrigir a postura ou para lhe mostrar como ajustar o equipamento. O toque era breve, profissional, mas transmitia proximidade. Ao entrarem na água, Marcos sentiu um misto de ansiedade e entusiasmo. Tomás nadava ao seu lado, apontando para cardumes coloridos e indicando a direção com gestos calmos. A sensação de segurança era total. Ao regressarem ao iate, Marcos estava radiante. Tinha cumprido o sonho de infância. Enquanto arrumavam o material, Tomás disse: "Posso levar-te de volta ao hotel, se quiseres." No carro, falaram sobre viagens, família e o mar. O tom era leve, mas havia pausas em que um olhava para o outro com mais tempo do que o normal. À porta do hotel, Marcos agradeceu. Foi um dia incrível. Tomás sorriu, encostou levemente a mão ao braço dele e respondeu: "Amanhã volto a mergulhar com um grupo pequeno, se quiseres repetir." Marcos hesitou. Não era só o mergulho que o atraía, mas também a companhia inesperada. Aceitou com um aceno e entrou no hotel com a sensação de que algo novo estava prestes a acontecer. Quando Marcos chegou ao cais no dia seguinte, Tomás já estava lá, de braços cruzados e sorriso aberto, como se o estivesse à espera há muito mais tempo do que queria admitir. A manhã estava ainda mais bonita do que a anterior. O mar, calmo e transparente, deixava ver as rochas no fundo. Marcos sentiu uma estranha mistura de tranquilidade e nervosismo. Ao avistar Tomás, percebeu que não era só pelo mergulho que estava ali. "Pensei que podias não vir", disse Tomás, apertando-lhe a mão com firmeza. "Eu disse que vinha", respondeu Marcos, tentando disfarçar o sorriso. Desta vez eram apenas 4 mergulhadores no grupo. Enquanto preparavam o equipamento, Tomás aproximou-se para ajustar a correia da máscara de Marcos. Os dedos tocaram-lhe de leve a nuca, num gesto breve, mas que ficou gravado. Marcos respirou fundo e desviou o olhar para o mar, sentindo que qualquer palavra podia denunciá-lo. O mergulho foi mais longo. Tomás guiava o grupo com calma, mas parecia prestar atenção especial a Marcos, certificando-se de que estava confortável, mostrando-lhe pequenos recantos cheios de vida marinha. A certa altura, tocou-lhe no braço debaixo de água, apontando para uma tartaruga que passava lentamente. Os olhos de Marcos brilharam atrás da máscara. Tomás assentiu com a cabeça como quem partilha um segredo. Quando regressaram ao iate, o grupo ficou a conversar, mas Tomás e Marcos acabaram encostados à morada, a olhar para o horizonte. "Gostas mesmo disto, não é?" perguntou Tomás. "Desde miúdo, é como se o tempo parasse aqui", respondeu Marcos, a voz baixa, quase num desabafo. Ao chegarem ao cais, Tomás perguntou se Marcos queria almoçar. Foram até uma pequena esplanada junto à praia.
A conversa fluiu naturalmente. Falaram das viagens de Tomás pela costa, do trabalho de Marcos, da família. Apesar da diferença de vidas, havia uma sensação de familiaridade, como se conhecessem há mais tempo. Enquanto esperavam pela sobremesa, uma rajada de vento fez voar o guardanapo de Marcos. Tomás, num reflexo rápido, segurou-o antes que caísse ao chão. Os dedos dos dois tocaram-se, e por um instante, ficaram imóveis, olhando-se de forma silenciosa. Marcos sentiu o coração acelerar. Amanhã não tem mergulhos marcados, disse Tomás, quebrando o silêncio. Mas posso mostrar-te uns lugares especiais aqui por perto, se quiseres. Marcos demorou a responder, mas o sorriso acabou por denunciá-lo. Quero, sim. Saíram da esplanada a caminhar lado a lado pela marginal. Não havia pressa. O sol da tarde aquecia, e de vez em quando os ombros tocavam-se de forma quase imperceptível. Quando chegaram à entrada do hotel, Tomás parou. Então, até amanhã, respondeu Marcos, sentindo que a expectativa daquele encontro era já tão intensa quanto o próprio momento. Entrou no quarto, fechou a porta e apoiou-se por um instante. Percebeu que, em 2 dias, aquela viagem já não era apenas sobre realizar um sonho de mergulhar. Algo maior, mais inesperado, estava a acontecer, e ele não sabia até onde iria. Na manhã combinada, Marcos esperou no átrio do hotel, mas Tomás não apareceu à hora marcada, e a ausência começou a queimar mais do que gostaria de admitir. O dia prometia ser claro e quente, perfeito para explorar os tais lugares especiais que Tomás tinha mencionado. Marcos acordou cedo, tomou pequeno almoço na varanda, olhando para o mar com um misto de ansiedade e expectativa. Às 10, estava no átrio do hotel, pronto para sair. 10 minutos passaram. Depois 20. Aos 30, começou a mexer no telemóvel sem saber ao certo o que procurava. Quando finalmente decidiu enviar uma mensagem, reparou que o número de Tomás estava guardado apenas no papel que o instrutor lhe tinha dado no dia anterior. E o papel estava no quarto. Respirou fundo, subiu, procurou, enviou a mensagem. Já estás a caminho. Nenhuma resposta. O relógio passou das 11. Marcos tentou convencer-se de que podia ser um imprevisto normal, mas a verdade é que uma pontada de frustração já se instalara. Não era apenas pelo passeio, era pelo silêncio. Por volta do meio-dia, decidiu sair sozinho. Caminhou pela orla, tirou algumas fotos, tentou apreciar a beleza das falésias. Mas a cada passo, a ausência de Tomás era como uma sombra. Perguntava se tinha lido sinais errados, se tinha dado importância a gestos que, talvez, para o outro não significassem nada. Foi já no início da tarde que o telemóvel vibrou. Desculpa, tive de ajudar um amigo com um problema no barco. Só vi agora a tua mensagem. Ainda queres encontrar-te? Marcos leu 2 vezes antes de responder. Estou no centro, perto da praça. Se quiseres, passa cá. 20 minutos depois, Tomás apareceu, vestindo uma t-shirt simples e um ar ligeiramente cansado. Aproximou-se com um sorriso hesitante. Desculpa mesmo. Foi de última hora. Marcos queria ficar zangado, mas a forma como Tomás dizia aquilo, olhando nos olhos, tornava difícil manter a barreira. Tudo bem? Respondeu, sem muita convicção. Pensei que tinhas desistido. Não ia fazer isso, disse Tomás, e o tom tinha um peso que Marcos não esperava. Acabaram por caminhar juntos até uma esplanada mais afastada. O início da conversa foi um pouco tenso, mas, aos poucos, Tomás começou a contar histórias do tempo em que trabalhara com o pai na pesca, antes de abrir a escola de mergulho. Falou de viagens pelo Algarve, de noites passadas no mar. Marcos ouvia, mas sentia que havia algo que Tomás não dizia. No final do café, Tomás sugeriu. Ainda queres ver aqueles lugares? Podemos ir agora, se estiveres com disposição. Entraram no jipe de Tomás e seguiram por uma estrada costeira. O vento entrava pelas janelas abertas, e a música baixa no rádio criava um ambiente leve. Chegaram a uma pequena enseada quase deserta. As rochas formavam uma espécie de anfiteatro natural, e o som das ondas preenchia o espaço. Venho aqui quando preciso pensar, disse Tomás, sentando-se numa pedra. Marcos sentou-se ao lado, e ficaram alguns minutos em silêncio, apenas a ouvir o mar. A conversa recomeçou devagar. Marcos contou sobre a família, sobre como aquela era a sua primeira viagem sozinho. Tomás escutava com atenção, às vezes sorrindo, às vezes pensativo. A certa altura, Marcos perguntou: E tu? Tens alguém à tua espera? Tomás demorou a responder. Não, já tive, mas o mar e a vida que escolhi não ajudam muito. Fez uma pausa, olhando para o horizonte.
Às vezes é mais fácil manter distância do que explicar quem sou a toda a gente. A frase ficou suspensa no ar. Marcos percebeu que aquela era mais do que uma confidência casual. Era um pedaço da verdade de Tomás. Sentiu vontade de lhe dizer que o entendia, mas não sabia como sem revelar mais de si próprio do que estava pronto para expor. Enquanto o sol começava a descer, Tomás sugeriu dar um passeio pela areia. Caminharam lado a lado, e no momento em que Marcos tropeçou numa pedra, Tomás segurou-lhe o braço com firmeza. O gesto foi rápido, mas suficiente para que ambos se detivessem por um instante. O olhar de um prendeu-se no do outro. Não houve palavras, apenas aquele silêncio denso que diz mais do que qualquer frase. Ao voltarem para o hotel, o ambiente estava mais leve, mas Marcos sabia que algo tinha mudado. Havia um limite que ainda não tinham cruzado, e não era apenas físico, era a barreira do que cada um estava disposto a partilhar. Ao despedirem-se, Tomás disse: "Amanhã tenho um grupo de manhã cedo, mas à tarde estou livre. Se quiseres, podemos fazer algo." "Vou pensar", respondeu Marcos, com um sorriso que escondia a incerteza. Quando entrou no quarto, encostou-se à porta e deixou escapar um suspiro. Estava dividido entre a vontade de se aproximar e o medo de ir longe demais. E, no fundo, sabia que a escolha não podia ser adiada por muito tempo. Quando Marcos desceu à recepção para sair, encontrou Tomás à porta do hotel, e o olhar dele dizia que a conversa que iam ter não podia esperar. Durante a manhã, Marcos tentou distrair-se com uma caminhada pelo mercado local. Observou as bancas de peixe fresco, provou figos secos, comprou pequenas lembranças para os filhos. Mas, por mais que tentasse, o pensamento voltava sempre a Tomás. Havia algo na maneira como o instrutor o olhava, como se quisesse dizer mais do que dizia, que o deixava inquieto. Ao regressar ao hotel, viu-o do outro lado da rua, encostado ao jipe, com os braços cruzados e um sorriso contido. Marcos sentiu o coração acelerar. "Pensei que vinhas só à tarde", disse. "Mudei os planos. Precisamos conversar." Entraram no carro e seguiram sem destino aparente. O silêncio inicial era pesado, mas não desconfortável. Depois de alguns minutos, Tomás estacionou junto a um miradouro de onde se via toda a baía. O vento soprava forte, mas o sol aquecia o suficiente para tornar o momento agradável. "Ontem", começou Tomás, olhando para o mar, "senti que ficámos presos a meio de uma conversa. Não quero que ache que me afastei." Marcos respirou fundo. "E eu não quero que pense que estou aqui à procura de algo que não existe." "Mas existe", interrompeu Tomás, com uma franqueza que apanhou Marcos de surpresa. "Só não sei até onde podemos ir." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das ondas a bater nas rochas. Tomás deu um passo para mais perto, e Marcos sentiu o calor daquele momento crescer. "Tens medo?" perguntou Tomás. "Tenho. De mim mesmo, do que isto significa", confessou Marcos. Tomás assentiu, sem desviar o olhar. "Eu também. Mas aprendi que fugir não torna as coisas mais fáceis." A conversa foi interrompida por um grupo de turistas que chegou ao miradouro. Tomás fez sinal para voltarem ao carro. Conduziu até uma pequena praia escondida entre falésias, onde o som do mar abafava qualquer ruído exterior. Sentaram-se na areia, e Tomás começou a falar sobre o pai, sobre como era difícil crescer num lugar pequeno sendo diferente, sobre os anos em que fingiu ser outra pessoa para se encaixar. Marcos ouvia em silêncio, cada palavra tocando num ponto que ele próprio evitava há anos. Sentiu vontade de contar sobre a sua vida, sobre o casamento feliz mas carregado de expectativas, sobre como aquela viagem estava a acordar algo que ele não sabia nomear. E contou. Foi a primeira vez que disse em voz alta que sentia algo por outro homem. Tomás não respondeu de imediato, apenas colocou a mão no ombro dele, num gesto firme e tranquilizador. "Isso não te torna menos quem és. Só te torna mais verdadeiro contigo próprio", disse, com um tom que misturava compreensão e encorajamento. Ficaram ali por longos minutos, falando pouco, mas comunicando em cada olhar. Marcos percebeu que aquela ligação não era fruto do acaso. Era uma escolha, e teria de decidir se estava disposto a assumi-la, mesmo que só para si. Quando o sol começou a pôr-se, Tomás levantou-se e estendeu a mão para Marcos. "Vamos. Quero mostrar-te uma coisa antes de escurecer." Conduziu até ao cais, onde o barco de mergulho estava ancorado. A luz dourada refletia-se na água, e Tomás, com um sorriso, disse: "Este é o meu lugar preferido à noite." Pouca gente vê o mar assim, em silêncio. Ficaram lado a lado, apoiados na amurada, observando o reflexo das estrelas que começavam a aparecer. A proximidade era intensa, mas não havia pressa.
Apenas o som do mar e a certeza de que estavam exatamente onde queriam estar. No regresso ao hotel, Marcos sentia-se diferente. Não havia certezas, mas havia uma paz estranha, como se, ao menos por hoje, tivesse escolhido não fugir. Ao despedirem-se, Tomás colocou-lhe a mão no braço e disse: Amanhã é o teu último dia. Quero passar cada hora contigo. Se for a tua escolha. Marcos ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. É a minha escolha. No último dia em Albufeira, Marcos acordou com a decisão tomada. Iria viver cada momento, mas também regressar a casa sem mentiras. O sol mal tinha nascido quando Marcos saiu à varanda do quarto. O mar estava calmo, e a luz dourada espalhava-se pelas fachadas brancas da cidade. Era o último dia da viagem, e ele sabia que não queria passá-lo sozinho. Pegou no telemóvel e enviou uma mensagem curta. Encontro-te no cais em meia hora. A resposta de Tomás chegou quase de imediato. Estarei lá. Ao chegar, encontrou encostado à morada do barco, com aquele sorriso que se tornara familiar. Temos o dia todo, disse Tomás, oferecendo-lhe um café. Por onde queres começar? Surpreende-me, respondeu Marcos, decidido a não controlar cada passo, como costumava fazer. Passaram a manhã no mar, não para mergulhar, mas para navegar ao longo da costa. Tomás mostrou pequenas grutas, praias escondidas e histórias locais. Riam juntos quando uma onda mais alta os molhava, e havia momentos em que ficavam em silêncio, apenas a ouvir o motor e o som das ondas. A meio da tarde, pararam numa enseada isolada. Descalçaram-se e caminharam pela areia fria. Tomás recolheu uma concha e colocou-a na mão de Marcos. Para te lembrares deste lugar, disse, num tom simples, mas carregado de significado. Marcos fechou a mão sobre a concha. Não era apenas um objeto, era uma âncora para aquele momento. Sentaram-se lado a lado numa pedra grande, observando o horizonte. Marcos sabia que, em poucas horas, teria de regressar ao hotel, fazer as malas e apanhar o voo para Lisboa, onde a sua família o esperava. Amanhã, quando acordar, estarei longe daqui, disse. Mas não vais esquecer, respondeu Tomás. E isso é o mais importante. Houve um silêncio breve, até que Marcos falou. Não sei o que isto significa para mim ainda, mas sei que me fez sentir vivo. E isso é raro. Tomás assentiu, sem tentar prender aquilo ao que não podia ser. Às vezes, as pessoas cruzam-se no momento exato em que precisamos delas. O resto da tarde foi passada com a leveza de quem sabe que o tempo é curto. Voltaram para o cais ao pôr do sol, ajudaram a amarrar o barco e caminharam juntos até ao hotel. À porta, ficaram frente a frente. Não havia necessidade de grandes gestos. Tomás estendeu a mão, mas Marcos, num impulso, puxou para um abraço firme. Obrigado, disse, sentindo o peso e a gratidão na mesma palavra. Obrigado eu, respondeu Tomás, sem se afastar de imediato. Quando Marcos entrou no quarto, deixou-se cair na cama por um instante. Pegou na mala, começou a arrumar as coisas e colocou a concha cuidadosamente no bolso lateral. Na manhã seguinte, a viagem de regresso foi silenciosa. Ao chegar a casa, foi recebido pelos filhos e pela esposa com abraços e perguntas sobre o mergulho. Contou sobre os peixes, os corais, o mar. Deixou de fora alguns detalhes, não por vergonha, mas porque ainda não sabia como os traduzir. Nos dias seguintes, voltou à rotina, mas algo tinha mudado. Não era apenas a lembrança de Tomás, mas a consciência de que tinha permitido a si próprio viver algo fora do esperado. Percebeu que, independentemente do que viesse a acontecer, estava mais próximo de si mesmo do que nunca. À noite, guardou a concha numa gaveta especial. Não como segredo, mas como lembrete de que, por alguns dias, escolheu não fugir de si. Moral da história. Às vezes, um encontro inesperado não muda a nossa vida inteira, mas muda a forma como olhamos para nós mesmos. E isso já é uma transformação.